Muito bem, nós vamos tratar de um assunto agora muito importante. Tá? Um assunto deveras interessante, movimenta o mercado econômico. A gente, até bem pouco tempo atrás, a gente tratava o mercado da construção civil, ainda trata, né? Como o principal termômetro da economia de um país. Hoje, não apenas o mercado da construção civil, mas junto a esse mercado, a gente tem também que considerar o mercado imobiliário, que, ao lado da construção civil, são fundamentais para usar de termômetro na economia ou no crescimento de um país. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora. O mercado imobiliário está em constante crescimento. A Remax é um desses exemplos de evolução do segmento. São 44 unidades franqueadas na região. As vendas de imóveis em Juiz de Fora já representam o 7º lugar na rede atualmente, com mais de 630 agências em operação. E eu quero cumprimentar aqui no estúdio da Rádio Transamérica o presidente da Remax no Brasil, o Peixoto Acioli, que está conosco aqui. Peixoto, é um prazer enorme receber você aqui, uma honra. Seja muito bem-vindo. Marcelo, muito bom estar aqui com vocês, com a Cris, com todos os ouvintes, com a turma que está nos assistindo no YouTube. Era um sonho antigo vir a Juiz de Fora. Eu sou apaixonado por Minas Gerais, mas ainda não tinha vindo a Juiz de Fora. Você não conhecia a cidade? Não conheci, estou absolutamente encantado. E hoje, além do trabalho da Remax aqui na região, eu estou absolutamente encantado com a cidade. Estava falando hoje o quanto a cidade é bonita, o quanto a cidade é desenvolvida, quanto está limpa, prédios maravilhosos. Então, estou bem feliz de estar aqui com vocês. Muito bem, seja muito bem-vindo. E também conosco aqui um dos principais representantes da Remax aqui em Juiz de Fora, o nosso querido Totti Faria, que já esteve conosco aqui tantas vezes. Mais uma vez, é um prazer enorme, Totti, receber você sempre aqui. Ô Marcelo, sempre é muito honroso para mim eu falar um grande bom dia e um dia todo especial com esse céu maravilhoso, todos os ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo no YouTube. Cris, a gente está aqui de uma forma quase que emocionada porque essa semana é a semana do corretor de imóveis. Então, quando a gente chega perto dessas datas, a gente entende o quão importante é, como você falou, bem falou, para a economia, mas também de foro emocional. A vida do corretor de imóveis, ele mexe com a emoção das pessoas, Sim. A casa própria, às vezes numa venda num momento difícil, e o corretor de imóveis é aquela pessoa capacitada que está ali com essas pessoas. E um grande abraço a cada um desses profissionais que estão nos ouvindo e nos assistindo pelo YouTube. Eu gostaria de começar perguntando a vocês qual é a realidade hoje do mercado imobiliário no Brasil. Peixoto, principalmente você que coordena as Remax no Brasil. Marcelo, primeiro, a gente lida com um segmento que, do ponto de vista de empreendedorismo, é um dos melhores segmentos. Eu acredito sinceramente que é o melhor segmento do mundo, porque o mercado imobiliário, se a economia vai mal, se algumas empresas vão mal. Eu vou pegar, por exemplo, a pandemia, Sim. Tá? Que é um exemplo muito recente que marcou a nossa vida. Bem A gente tem, na pandemia, restaurantes com dificuldade muito grande. A gente teve a área de turismo com dificuldade muito grande. Então, a gente teve segmentos com muitos desafios. O que é que acontece? Esses empresários, muitas vezes, para sobreviverem, para fazer com que a empresa sobrevivesse, eles tinham que vender os seus imóveis. Em contrapartida, alguns empresários de alguns segmentos cresceram bastante na pandemia. Então, eu não vejo ninguém, Marcelo, rasgando dinheiro nem fazendo fogueira de dinheiro. Né? Então, o dinheiro ele só troca de mão. Exatamente. Essa é a grande verdade. E um dos principais ativos de uma família é um imóvel. Então, por mais difícil que esteja a economia, alguém sempre está vendendo e alguém sempre está comprando um imóvel. É claro que, com a taxa de juros atualmente, isso dificulta um pouco quem está querendo adquirir um imóvel, porque com a Selic da forma que está, em alguns momentos é proibitivo. Mas ainda assim, muita gente está comprando, esperando a Selic baixar, a taxa de juros baixar e renegociar com o banco para baixar também. Exatamente. Então,
A gente vem crescendo enquanto Remax, né? Acabou de sair uma matéria no Valor Econômico do resultado da gente no primeiro semestre. A gente teve um crescimento de 32%, o que não foi uma regra no mercado imobiliário. Pelo contrário, as grandes operações imobiliárias do Brasil tiveram um declínio e não um crescimento. E a gente cresceu, mas cresceu por quê? Porque a gente atende a população, a sociedade, de uma maneira muito regionalizada e muito profissional. Então, mesmo tendo uma diminuição na quantidade de transações imobiliárias, o market share, a participação da gente no mercado, ela termina aumentando. Com certeza. Agora, como fazer uma pesquisa de mercado no setor imobiliário? O que está em alta, por exemplo, no mercado imobiliário hoje? Acho que esse é um grande ponto, sobretudo no Brasil, né, Totti? Com o Brasil, certeza. Um país assim, de dimensões continentais, isso faz com que cada região tenha suas características. E há sempre muita mudança. Por exemplo, há 2 anos, 3 anos, a gente achava que ia ser praticamente o fim de locações de escritórios comerciais, porque todo mundo estaria em home office. Não, fim, eu estou exagerando, mas uma diminuição significativa. Iria impactar bastante. Iria impactar. Hoje, até as empresas de tecnologia, até a empresa Zoom, que cresceu absurdamente na pandemia, com toda a parte de conferência online, eles estão falando para os colaboradores, os funcionários voltarem a trabalhar presencialmente. Porque o online não cria cultura, não cria um comprometimento. Não interage. Não interage. Então, o que acontece? Um mercado comercial que a gente acreditava que iria diminuir de maneira significativa, voltou a aquecer. Né? Você começa a ver prédios sendo levantados. Então, em São Paulo, por exemplo, hoje tem uma quantidade de prédios. Hoje, São Paulo, e é onde eu moro, na capital, é um canteiro de obras. Né? E aí você tem alto luxo muito forte e você tem 1 e 2 dormitórios também muito forte. Totti, como é que está isso aqui na Zona da Mata? Era o que eu queria saber. Ô, Marcelo. Você só antecipou, o Peixoto. É verdade. Pinga-fogo, né? É o famoso pinga-fogo. Posso responder o que eu não sei, né, Marcelo? Aqui também nós temos muitas obras. Aqui está com a construção civil pujante, isso é muito importante para toda a sociedade. O que aconteceu em Juiz de Fora não tem essa vocação empresarial tão forte como São Paulo, obviamente, né? A capital da sul-americana, né? Da América Latina, talvez. Mas em Juiz de Fora a gente viu um grande movimento para casas. A venda de terrenos em condomínios explodiu alguns anos atrás, onde todos pensavam que eu vou ter um conforto com a minha família, numa casa, num local mais distante e independente do transporte do dia a dia. E passado a maior tristeza da nossa geração, que foi a pandemia, o que a gente está observando é que as pessoas estão voltando, quase com o efeito sanfona, as pessoas estão voltando para a moradia mais perto dos seus trabalhos, mais perto dos colégios, os apartamentos mais compactos voltaram a ficar em evidência. Isso é um efeito global, viu, Totti? É global, Peixoto? Isso é global. A quantidade de pessoas que foram para o campo e que agora estão voltando. Imagina, a pessoa ia para um interior para ter qualidade de vida a 2 horas de trabalho. Quando acabou a pandemia, as pessoas agora não dá para vir todo dia, fica difícil. E aí acaba gerando mais gasto, inclusive, né? Dependendo de para onde. Sem dúvida alguma. Sem dúvida. E o tempo longe dos filhos, porque está preso num trânsito, está preso, a gente tem visto muito isso. E dessa forma, a gente tem observado um crescimento constante nos valores dos imóveis com essa vocação. Então a gente pega Juiz de Fora, agora, recentemente, o grupo, né, do grupo da Tribuna de Minas, da Rádio Transamérica, o antigo Grupo Solar, né, que a gente não consegue... não perdemos... Como a nossa Avenida Independência não muda, né? Mas todo o grupo noticiou os bairros mais líquidos da cidade. E é muito fácil a gente ver isso, porque Juiz de Fora tem essa concentração no São Mateus, no Grambery,
Em São Pedro, na Cidade Alta, pela vocação universitária. Como, né? E esse desenvolvimento, os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo têm isso de uma forma muito clara. A Remax tem isso de forma científica. Exato. Mostra para os clientes. E, se você me permite, eu vou colocar... Você é de casa, meu cara. Como o nosso cliente Marcelo Giuliani, que certa vez foi e presenciou o trabalho de excelência, e nós ficamos muito gratos de poder ter atendido você e sua família, viu, Marcelo? Eu sou uma testemunha, né, viva, ocular, né, de quando eu precisei. A Remax foi assim... Eu fui procurar a Remax, evidentemente, em função do conhecimento com o Totti, e tive um atendimento de primeira linha. E não era um imóvel de primeiríssima linha. Mas não mudou em nada, porque tem esse detalhe também, né? Vocês trabalham de A a Z, né? E isso é muito importante também na hora do mercado de trabalho e na forma como é possível manter uma crescente nesse mercado, o Peixoto. Isso é um dos fatores, a diversidade de negociação de... Na verdade, a diversidade, e a gente tem de fato altíssimo padrão até Minha Casa Minha Vida. A gente tem tanto áreas residenciais quanto áreas comerciais. Sim. A gente tem agora a Remax Commercial, divisão agro, que eu acabei de receber há pouco no WhatsApp a foto da participação da gente numa grande feira em São Paulo de agrobusiness. Então, mas o mais importante nesse caso é que cada franqueado tem o seu DNA. Cada franquia tem o seu DNA. Então não adianta quem trabalha com alto padrão querer vender Minha Casa Minha Vida, ou o contrário, que não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, pelo fato de ser uma empresa muito grande, está no Brasil inteiro, em todos os estados da federação, mais de 250 cidades do país, você termina tendo uma oferta extremamente eclética para os clientes. Agora, eu acredito que o nosso sucesso, Marcelo, ele é baseado muito na educação, muito na capacitação, muito no treinamento. Sim. Aliás, eu acho que, na verdade, eu acredito sinceramente que a única forma que o homem muda, que a mulher muda, é através da educação. Sim. E é nisso que a gente investe diuturnamente, seja com universidades online, com cursos online, com treinamentos online, com treinamentos presenciais, convenções, encontros, summits. O tempo todo tem evento para agregar valor ao time da Remax, as pessoas que fazem parte da Remax, dando mais técnica. Sim. E eu acho que esse é o grande diferencial e que garante o nosso crescimento. Aliás, por falar em mulheres, nós observamos um crescimento muito grande, a gente observa isso, das mulheres como corretoras, né? Um segmento que até bem pouco tempo era muito voltado para o gênero masculino. A Remax, a gente sabe que é pioneira nessas contratações de mulheres que buscam uma recolocação no mercado de trabalho. Como que você avalia isso, Peixoto? Isso não tem, Marcelo, foi engraçado porque há uns 30 dias mais ou menos eu dei uma entrevista para a TV Globo sobre um projeto de lei que tem a obrigatoriedade de contratar uma quantidade X de mulheres por empresa. E na época eu fui perguntado sobre a participação das mulheres dentro da Remax Brasil. E eu falava que nós temos 5 diretores na Remax Brasil. Dos 5, 1 é homem e 4 são mulheres. E aí a pessoa falou, a repórter perguntou, mas isso tem a ver com uma determinação da empresa? E eu disse não, a gente não contrata gênero, a gente contrata competência. Então, é tão simples quanto isso. É básico. Quando você vai para o mercado de corretores de imóveis, imagine, a gente tem uma visão do corretor de imóveis, de uma maneira geral, que ele é o Agostinho da grande família. É o esperto, né, Totti? Perfeito. E isso é muito ruim. Uhum. E aí não adianta o corretor reclamar, porque, na verdade, você tem uma grande maioria de profissionais do mercado imobiliário que são dessa forma. Sim. Quando a gente vai para um processo de profissionalização, de entregar valor para os clientes, e olha só, se você pegar a família média brasileira, o bem mais caro dessa família é um imóvel. Então, quem mais ganha dinheiro no mundo é vendedor. Imagine aquele vendedor
que ele atua no segmento que tem maior valor agregado, que é o imóvel. Tá? Então, e precisa de muita competência. E eu acredito, sinceramente, Marcelo, que as mulheres elas têm uma aptidão muito maior do que os homens. As mulheres têm uma resiliência muito maior do que os homens. Também, não? Uma sensibilidade, ela entende. Eu vejo muito profissional, e eu sempre falo isso, se você olhar para a carteira do cliente, você perde o cliente. Você tem que olhar para o coração. Né? E a mulher, ela olha muito para o coração do cliente, ela entende verdadeiramente aquele cliente. E ela vai ganhar, sim, a comissão dela, vai ser muito bem remunerado, mas isso é um efeito colateral. Então eu sou um apaixonado por trabalhar com mulheres. Por mim, a Remax tinha 70% de mulher e 30% de homem. Abre o olho, hein, Totti? Abre o olho. Muito me honra de estar dentro dessa empresa, muito me honra. Principalmente, Marcelo, eu faço um depoimento, quem está nos assistindo, eu vou olhar para vocês, e quem está nos ouvindo, eu, aproveitando toda essa audiência que a gente tem na nossa cidade e região com a Rádio Transamérica, e você que às vezes tem interesse pelo mercado imobiliário, muitas vezes fica pesquisando e tem uma barreira chamada medo de entrar no mercado imobiliário, fica o convite, procura uma agência da Remax, converse com o franqueado, porque nós temos diversos treinamentos para desenvolver você. Eu falo em causa própria, inclusive, que quando eu entrei na Remax, eu nunca tinha vendido uma maçaneta, uma porta. E toda essa formação dentro dos conceitos da Remax Internacional, dentro dos conceitos da Remax no Brasil, a gente tem como. Então, esse perfil de mulher que muitas vezes está buscando ser reinserida no mercado de trabalho, talvez por um momento que teve filho, um momento de casamento, mas que ele passou e agora ela precisa ser reinserida no mercado de trabalho, a profissão corretor de imóveis, e nessa semana do corretor, é muito bonita, e as portas da Remax estão abertas com muito treinamento e desenvolvimento para vocês. Gente, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, um papo agradabilíssimo. Infelizmente a gente tem tempo e não pode continuar, né? Só para a gente finalizar, o que seria hoje a grande pedra no sapato ou o grande calo no mercado imobiliário, na opinião de vocês hoje, que precisa ser resolvido? Na minha visão, o profissional do mercado imobiliário olhar para o cliente como, de fato, a prioridade dele. A prioridade. E isso não é só no mercado imobiliário, isso é de uma maneira geral, mas no mercado imobiliário a gente percebe muito que o corretor, a corretora, de uma maneira geral, ela não procura, de fato, entender qual é o fato relevante que está acontecendo para aquela mudança de imóvel. Então, se eu posso fazer uma recomendação, em qualquer empresa, mas sobretudo no mercado imobiliário, foque no seu cliente, olhe para o seu cliente, entenda o seu cliente, descubra o fato relevante que está fazendo com que ele mude de imóvel, para que você possa atendê-lo da melhor maneira possível. Então, isso daí você só consegue, mais uma vez, com treinamento, com desenvolvimento e com capacitação. Foco no cliente, cliente no centro. Esse é o segredo. Ótimo. Totti Faria, muito obrigado pela sua participação. Um prazer enorme sempre ter você aqui. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo, todos os ouvintes e as pessoas que nos assistem. É uma honra voltar a essa casa. Um grande abraço para vocês. Peixoto Ascioli, presidente da Remax no Brasil. Também um prazer enorme recebê-lo aqui. Espero que você volte mais vezes. A cidade está de portas abertas para você e a Transamérica também. Marcelo, muito obrigado. Cris, muito obrigado. E saindo daqui eu vou comer um doce de leite com um pãozinho de queijo. Eita! Muito bem. Bom proveito. Até mais, gente. Um abraço. Transamérica 951.